Ok, então, podemos começar. Boa tarde a todos. Meu nome é Maurizio Calcopietro, sou gestor da Core Angels Atlantic e bem-vindos a um novo webinar da Core Angel Talks. E hoje o tema vai ser o Golden Visa, né? O Golden Visa que não acabou. E por isso convidamos hoje no nosso webinar Fernando Sinise, que está aqui conosco, e peço só para ele se apresentar. Fique à vontade, Fernando. Obrigado, Maurício. É um prazer estar aqui com você e com todos reunidos para falar um pouquinho de Golden Visa e de investimento em Portugal. Eu sou Fernando Sinise, então, sócio do escritório Brasil Salomão em Portugal. Até para vocês entenderem porque tem do lado de cá, eu estou em Lisboa, um brasileiro falando de Lisboa. Eu sou advogado no Brasil, advogado em Portugal. Nosso escritório no Brasil tem cerca de 200 advogados, a gente tem 10 filiais no Brasil, e em Portugal somos aqui mais 5 advogados, o escritório é um tanto mais modesto por aqui, mas não menos competente. Então, a gente tem escritórios em Lisboa e no Porto, e o nosso principal papel é assessorar o investimento brasileiro em Portugal, o investimento português no Brasil, e para o brasileiro, Portugal como uma porta de entrada para a Europa de forma geral. Então, é assim que a gente atua, garantindo para os nossos clientes conhecimento do mercado local, da legislação local e segurança jurídica para cá. Perfeito, Fernando. Obrigado. Então, eu vou começar fazendo uma rápida apresentação, duas slides mesmo, sobre a Core Angels, bem resumida, para dar uma ideia para quem não conhece ainda a Core Angel, e depois passo a palavra para Fernando Sinise. Vocês estão vendo? Perfeitamente. Perfeito. Sim. Ok, então. A Core Angel International, Core Angel, é uma rede de investimento anjo, uma marca global de investimento anjo profissionalizado. Hoje já tem 11 fundos, sobretudo na Europa, mas também em outros continentes, e já tem mais de 200 investidores anjos, 11 fundos, como eu comentei, e mais de 80 startups investidas no portfólio como um todo. Então, a Core Angel tem um modelo interessante e diferente, né, dos modelos tradicionais, porque consegue conjugar um modelo de investimento anjo, né, que é aquele investimento onde existe um envolvimento dos investidores que, além do dinheiro investido, eles participam, mentoram a startup, fazem um papel mais ativo, mas de uma forma mais profissionalizada, que é típica de um venture capital, onde existe um portfólio de startup investida, onde existem líderes remunerados, né? Então, por isso que comentei que é um investimento anjo profissionalizado. E hoje, a Core Angel tem fundos que podem ser geográficos, né? Podem ser temáticos ou cross-border, como é o caso da Atlantic, que investe em startup que vem do Brasil para a Europa a partir de Portugal, ou seja, de um continente para outro. Tem outros fundos que são geográficos, por exemplo, a Core Angel Lisboa, Core Angel Madrid, Core Angel Barcelona, ou seja, que investem em startups locais, né, na geografia local. E este modelo é interessante porque, como eu comentei, é um híbrido entre anjo e venture capital. Então, existe um envolvimento dos investidores e é uma rede global. E Atlantic, que é o fundo do qual eu sou gestor, foi o primeiro fundo criado em 2019, que hoje já tem 7 startups investidas e tem 39 investidores anjos neste momento. E é um fundo de capital de risco regulado pela CMVM, né, a Comissão de Mercado de Valores Imobiliários aqui de Portugal. E hoje nós temos... o nosso objetivo é chegar em 15 startups, ou seja, dobrar o nosso portfólio,
chegar a um objetivo de 4 milhões de euros, né, como tamanho, né, de fundo. E quais são a nossa proposta de valor? É exatamente, como eu comentei, melhorar a experiência, né, dos investidores anjo que participam, que se envolvem, que inclusive participam, que votam na startup, que aprovam, que fazem mentoria. Então, é um papel mais ativo, né? E existe também a possibilidade de carreira, no sentido que tem anjos que se tornam arcanjos, né? Ou seja, anjos mais que se tornam mentores de startup, podem se tornar líder de novos grupos, novos fundos, em uma rede global. Então, onde pode existir co-investimentos com outros grupos, outros fundos da CoreAngel, onde pode existir compartilhamento de informações, de experiências, e com um risco controlado. Por quê? Porque investir em um portfólio mitiga o risco, no sentido, é diferente que investir em uma ou duas startups especificamente. Então, existe um compartilhamento de opiniões de investidores que têm conhecimentos complementares. Tem investidores que têm conhecimento na área mais financeira, na área de retalho, né, de varejo. Então, a decisão é tomada pela maioria, né, dos investidores. Então, existe o risco é mitigado, né? Não é uma opinião, não é como investir sozinho, individualmente, numa startup. E é neste modelo que comentei, um modelo mais organizado, mais profissionalizado. Hoje, eu e Lucas, somos gestores, Lucas, né, inclusive, agradeço, ele também está participando hoje. Eu sou mais focado na parte de fundraising, né, de atração de novos investidores e de relacionamento com os atuais investidores. E o Lucas é o portfólio manager, ele é responsável de fazer esta seleção, pré-seleção de startup, que depois são encaminhadas para os nossos comitês de seleção de investimento. A startup, na nossa tese, então, a startup tem que ser brasileira ou com pelo menos um founder brasileiro, que vem para a Europa a partir de Portugal e tem que ter pelo menos um ano de faturamento, um ano de faturação, que é o tempo mínimo para poder ter validado o produto e o mercado. E as startups podem ser de vários segmentos. O importante é que sejam digitais, né, escaláveis, com um produto global, mas pode ser de qualquer tipo de segmento. Ok? Então, eu deixo agora a palavra para Fernando, para falar sobre o Golden Visa, e depois vamos abrir para perguntas, podendo abrir, seja no chat, né? Pode ser colocada a pergunta no chat, que será respondida depois, no restante 20 minutos, meia hora, ou na hora pode ser aberto o microfone e fazer a pergunta na hora para mim e, sobretudo, para o Fernando. Fernando, fique à vontade. Obrigado, Maurício. É sempre muito bom rever esses elementos. Olha, eu vou também aqui tomar a liberdade de compartilhar uma apresentação e agradeço que me confirme, por favor, só se está a ver direitinho. Então, bom, de novo, obrigado por estar aqui. Eu acho importante a gente primeiro desmistificar algumas coisas. Eu criei aqui um roadmap para a gente falar um pouco o que é o Golden Visa, desmistificar essa questão de acabou, não acabou o Golden Visa, quais são as modalidades de investimento possíveis, quais são os critérios de elegibilidade, como é que funciona um pouco da tributação, e depois a gente trocar aqui um pouco de ideia sobre como isso está desenvolvido a partir do próprio fundo da CoreAngels. Então, esse é o nosso roadmap, né, que eu falei aqui um pouquinho. Eu acho que a principal questão, então, para a gente começar, é falar do Golden Visa. A ideia é que a gente consiga, antes de mais nada, falar sobre o que é o Golden Visa e por que isso está tão em voga, ou por que tanto se discute o Golden Visa em Portugal. Eu prometo não cansá-los com o juridiquês, mas o que acontece é o seguinte: Portugal criou, então, há muitos anos, um programa que é o Programa de Autorização de Residência Temporária para Investimento. Esse programa... Fernando, desculpa, você pode colocar em modo apresentação? Não está? Não.
Ah, Está parado na primeira slide. olha, para cá estava passando, desculpa. Estava sharing. Tenta de novo. Window. Deixa eu ver. Cancel. Share. Eu já estou na apresentação. Vocês estão vendo a apresentação ou não? Não, não, agora não, agora não. Então, um minutinho. E agora? Não, ainda não. Agora está entrando, sim. Obrigado por ter avisado. Desculpem aqui. E agora, começou? Só que está parado no primeiro slide. Sim. Coloca E agora, isso. se eu fui adiante, foi? Não. Coloca em modo apresentação no PowerPoint, porque... agora está passando, sim. Tá. Vamos deixar Agora aqui. está na segunda slide, agora, sim. Tá bem, tá bem. Então, acho que aqui vai ficar mais simples. Então, retomando aqui, a gente falava um pouco do Golden Visa, e a ideia do Golden Visa é ser um programa de autorização de residência para Portugal, que permite a quem invista no país ter a autorização de residência para viver cá no país. Então, a quem isso se aplica, né? Obviamente, quem é cidadão comunitário, quem tem um passaporte italiano, como nós, Maurício, e efetivamente quem é um residente da Comunidade Europeia está excluído do programa. Então, incluem-se as pessoas de países terceiros, e aí sim, o Brasil é um país terceiro para o qual os cidadãos brasileiros têm direito à aplicação para o Golden Visa. Por que a gente teria um Golden Visa, ou qual que é o benefício de ter um Golden Visa quando a gente compara com outro tipo de autorização de residência para Portugal? Obviamente, além de permitir residir e trabalhar em Portugal, você pode circular dentro do espaço Schengen, né, de forma geral, que são os países da Comunidade Europeia e alguns outros países, eleger Portugal como seu domicílio fiscal, então você pode fixar sua residência fiscal em Portugal. Ainda é possível aplicar para o regime de residente não habitual, e aqui o residente não habitual é um regime fiscal favorecido em Portugal para as pessoas que não residiram no país nos 5 anos antecedentes, e esse regime vai permitir alguns benefícios fiscais. O regime já teve um modelo no passado, foi alterado agora no final de 2023, e atualmente segue a novas regras para 2024, não tão benéficas quanto no passado, mas ainda assim, de certa forma, benéficas. Então, por isso, acho importante sempre lembrar que quem se muda para Portugal e não viveu aqui nos 5 anos antecedentes pode ter direito ao regime, e é importante entender quais são os benefícios, que vão valer por 10 anos. Para além disso, depois de 5 anos de permanência ou da autorização de residência concedida em Portugal, é possível fazer um pedido de nacionalidade portuguesa. Então, aquele que teve o Golden Visa vai ter um passaporte português em função do tempo de residência. É possível reagrupar os familiares, então, se o investidor tem filhos menores ou filhos maiores que não sejam casados ou ainda estejam no ensino superior, ou mesmo, e aqui até não mencionei no slide, mas se a pessoa tem maiores, por exemplo, o pai, a mãe, que estejam a cargo, ou seja, sejam dependentes do ponto de vista de rendimentos do investidor, também podem ser reagrupados em Portugal. Então, eu acho que o principal ponto, eu acho, de destaque, além desses todos, é a permanência reduzida em Portugal. Quando a gente vai para qualquer outro modelo de autorização de residência no país, esses modelos exigem uma estadia longa no país, de forma que, muito embora seja possível você fixar o seu domicílio, você é obrigado a fixar o domicílio, obtendo um visto de estudo, obtendo um visto de empreendedor, que é diferente do visto do Golden Visa, obtendo um visto de pessoa com renda, que também é diferente do Golden Visa. Nesses outros casos, é obrigatório que a pessoa fixe o seu domicílio e passe a viver em Portugal, permanecendo no país por pelo menos 6 meses em cada ano. No Golden Visa, não. Aqui, eu acho que essa é a principal vantagem,
no sentido de que a pessoa tem autorização de residência, mas se quiser, não precisa viver no país. Ao contrário, só é exigido que se venha ao país durante 7 dias por ano ao longo dos 5 anos. Então, quando eu olho para essa obrigação, significa que eu posso continuar vivendo no Brasil e vir passar férias de 1 semana todos os anos, ao longo dos 5 anos em Portugal, e essas 5 semanas de férias em 5 anos certamente vão colaborar e contribuir para formar o requisito para um pedido de nacionalidade portuguesa. E a partir daí, então, é que se tem o maior benefício do Golden Visa, que é ter um passaporte europeu, além da autorização de residência para investimento em Portugal. Quando a gente olha para o investimento elegível, a gente tem que entender que tem que ser um capital mínimo, nas diversas hipóteses, que venha do exterior para Portugal, o investimento seja mantido em Portugal por 5 anos, e essas atividades de investimento sejam específicas, designadas pela lei. O que aconteceu, eu acho que aqui é importante citar, eu vou avançar um pouquinho para a parte das modalidades, é o seguinte: quando a gente olha para isso, a gente percebe que antes de 2024, até o orçamento do Estado de 2024, as autorizações de residência para Golden Visa eram concedidas com uma amplitude muito maior. As hipóteses de investimento eram hipóteses que incluíam desde a compra de um imóvel em Portugal, e lá no começo, comprar um imóvel em Portugal, seja ele qual fosse o imóvel, era um investimento elegível. Depois, a partir dos anos de 2021, 2022, a gente começou a ter alguma restrição nessa questão da compra de imóvel, e os imóveis de Lisboa, Porto e zonas litorâneas, primeiro saíram do jogo, né, e deixaram de ser modalidades de investimento elegíveis. Depois, a legislação evoluiu de novo para encerrar o investimento imobiliário como algo elegível. Nesse percurso, os fundos também em Portugal fizeram um caminho acompanhando isso, no sentido de que muitos fundos faziam investimentos em empresas que depois, por sua vez, investiam em imóveis. Isso também foi alterado, de forma que os fundos que hoje são elegíveis para fins de Golden Visa são fundos que não têm relação com o setor imobiliário. Isso porque, obviamente, aqui longe de discussões políticas, mas é que Portugal tem um déficit habitacional e a ideia de não fomentar o investimento imobiliário vindo do exterior serve para deixar uma oferta no mercado local maior do que aquela que haveria se houvesse uma demanda de investidores estrangeiros. Então, possibilitar que haja uma maior oferta de moradias em Portugal. Bom, mas fora esse contexto, é importante a gente pensar um pouco aqui sobre quais são, então, atualmente as principais modalidades. Olhando para a legislação, a gente vai enxergar que se você cria uma empresa em Portugal e essa empresa gera 10 postos de trabalho, isso é possível e é elegível para o Golden Visa. Você pode também ter 500 mil euros para investigação para instituições públicas ou privadas. É quase como se você fizesse uma benemerência para permitir que essa entidade possa fazer investigações, e aqui investigação é pesquisa, né, pesquisa científica. Também acontece quando se incentiva a produção artística e o patrimônio cultural nacional. Só que veja que esses casos, primeiro, a criação de 10 postos de trabalho demanda obrigatoriamente a pessoa constituir uma empresa em Portugal e efetivamente operar essa empresa. Quando a gente olha para atividades de investigação, o apoio à cultura, isso, na maioria das vezes, é um ato de benefício a um terceiro que não tem qualquer tipo de retorno, não tem qualquer tipo de retorno de investimento, e não é algo que vai voltar necessariamente. Então, não são hipóteses atrativas, especialmente essas duas, e não são muito utilizadas porque, enfim, não é da natureza humana que não só colaborar para ajudar, mas também em buscar algum retorno.
Quando a gente olha para as outras situações possíveis, a gente vai ver que existe essa possibilidade de investir 500 mil euros ou mais em organismos de investimento coletivos não imobiliários. Aí você fala, puxa, que monstro é esse, né? Que bicho é esse? Essa é uma categoria de instrumentos de mercado de capital, como fundos, como instrumentos de investimento coletivo do mercado de capital português, que, obviamente, vão capturar esse recurso vindo do investidor e vão canalizar isso para dentro da indústria e para dentro do setor empresarial português. Por isso que se exige que, do valor captado, o fundo tenha, pelo menos, um plano de investimento de 5 anos, que é justamente para cumprir o prazo do Golden Visa, e também tenha a aplicação de 60% no mínimo dos seus capitais em sociedades comerciais do território nacional português. Então, eu acho que, e até para já adiantar, é nessa hipótese que se enquadra o fundo da Core Angels. Quando a gente fala também, uma outra possibilidade é a constituição de uma sociedade em Portugal com os mesmos 500 mil euros, mas que vai gerar empregos ou promover a manutenção de empregos. Nesse caso último também, a gente não pode esquecer que tem que se operar a empresa. Então, hoje, do ponto de vista do investidor, que não vai ter necessariamente, especialmente nesse caso, aliás, que a pessoa não vai estar em Portugal, ou que ela efetivamente não quer, num primeiro momento, manter relações ou estabelecer domicílio em Portugal, ela pode fazer um investimento via fundo, continuar morando no Brasil, ser anjo de uma empresa, de uma startup brasileira que está em Portugal, e ainda assim contar o prazo de autorização de residência no país para depois de 5 anos ter a sua autorização de residência concedida. A gente tem tido, nos processos de Golden Visa, especialmente porque o órgão de fronteira em Portugal mudou de administração, mudou o nome, enfim, teve uma reorganização interna, e essa reorganização acabou afetando um pouco os processos. Nesse sentido, até recentemente, havia uma discussão, e essa discussão passou na Assembleia da República aqui em Portugal, no sentido de que o prazo que as pessoas estão à espera da emissão do seu título de residência vai passar a contar para o processo de nacionalidade. Então, isso está em vias da publicação relativa à regulamentação e, de certa forma, mesmo que haja algum atraso na emissão da autorização de residência, por conta dessa reorganização, ainda vai ser possível contar o período desde a aplicação para o Golden Visa até a completude dos 5 anos, para que isso influencie a contagem do processo e do prazo no processo de nacionalidade. Quando a gente olha, então, para a elegibilidade dos fundos, a gente vai enxergar os elementos que a gente citou aqui rapidamente. Então, mais de 500 mil, e aqui lembrando, eu acho que isso é super importante, assim como o fundo da Core Angels acaba e diversifica os seus investimentos, diversifica em diversas startups e ainda mais startups por vir, é possível ao investidor também pensar em diferentes fundos a serem investidos. Obviamente que a partir do momento que se simpatiza com uma tese de investimento, é mais difícil você querer essa divisão. Mas, ao mesmo tempo, se é uma necessidade ou um requisito do investidor, ele pode fazer um investimento, por exemplo, de 250 mil euros em 2 fundos, e a soma dos 2 fundos é que vai permitir que a aplicação para o Golden Visa seja realizada. A partir daí, a gente vai olhar para o organismo de investimento coletivo, que no caso é o fundo de capital de risco, não pode ser um fundo imobiliário, então há no mercado diversos fundos imobiliários propriamente ditos, e há no mercado também diversos fundos de capital de risco com objeto imobiliário. E, obviamente, para o investidor que está em busca de um Golden Visa, esses fundos não são os recomendáveis para serem eleitos para o seu investimento.
Então, é muito importante ter atenção aos regulamentos do fundo, entender exatamente a política de investimento daquele fundo, antes de fazer o investimento, se pretende a aplicação para o Golden Visa. O fundo tem que estar constituído em Portugal, ou seja, aqui a gente diz ao abrigo da lei portuguesa, mas tem que ser aplicável à lei portuguesa ao fundo. Tem que ter um prazo de maturidade, que é pelo menos o término do investimento em no mínimo 5 anos. E o que acontece muito é que, nos casos em que se tem um fundo com prazo de mínimo de 5 anos, o que vai acontecer é que há quase que um lock-up no fundo. A pessoa vai ficar os 5 anos até para poder ser elegível para o Golden Visa. Se ela opta por se desligar antes do fundo, seja numa venda secundária das suas unidades de participação, ou em alguma outra forma, ela perde o fundamento do Golden Visa e, portanto, a autorização de residência que é inicialmente concedida pode não ser renovada. Nesse ponto, é importante lembrar o seguinte: sempre que se concede uma autorização de residência, ela é temporária e o prazo que previa a lei inicialmente é que ela seria concedida por 1 ano, depois mais 2, depois mais 2, até completar os 5. Atualmente, a lei vem e diz que a primeira autorização já é concedida por 2 anos, depois 2 anos, e depois mais 2 anos. E aí, aqui a gente já começa a convergir o processo de nacionalidade com a última renovação da autorização de residência em Portugal. Em cada uma dessas renovações, o serviço aqui de estrangeiro e fronteira, agora agência de imigrações, pode pedir que a pessoa comprove que o investimento feito continua dentro do país, mediante a apresentação de documentos. É a regra que se peça e, portanto, a gente nunca recomenda que as pessoas desinvistam antes de completar os 5 anos. E esse fundo também, como a gente viu, vai precisar necessariamente investir 60% do seu capital em sociedades portuguesas. Isso tem que estar expresso no regulamento do fundo. Durante o processo de aplicação ou submissão do pedido de Golden Visa, o órgão de imigração aqui em Portugal, a agência de imigração, vai pedir que, primeiro, um banco português emita uma declaração informando que o dinheiro veio do exterior para uma conta portuguesa e portanto, sai aqui uma declaração de uma entidade que é vinculada ao Banco de Portugal, ou seja, o Banco Central Português, como a gente conheceria do Brasil, por exemplo, o Banco Central do Brasil, com a indicação de que o dinheiro veio do exterior e foi nacionalizado. Segundo, que o dinheiro, uma vez que entrou na conta, saiu diretamente para o investimento. E terceiro, o gestor do fundo faz uma declaração indicando que aquele fundo tem no seu regulamento um investimento não imobiliário, que esse investimento não imobiliário tem um prazo mínimo de 5 anos e que obedece ao investimento em pelo menos 60% do seu capital dentro de sociedades com sede em Portugal. Essas declarações todas são reunidas e submetidas no processo de Golden Visa para permitir a correta avaliação da agência de imigrações sobre se o investimento é elegível e sobre a concessão também do Golden Visa ao aplicante e os seus reagrupados. Bom, dito isso, eu queria aqui avançar um pouquinho para a parte de tributação, porque eu sei que geralmente é uma das coisas que mais preocupa as pessoas, de como é que vai ser tributado. Bom, eu estou vivendo no Brasil e eu vou ter um investimento no exterior, como é que eu vou ser tributado sobre esse investimento lá em Portugal? Não sei nada de Portugal. Então, eu acho que aqui é importante lembrar o seguinte: quando o dinheiro sai quando o dinheiro sai do Brasil e vem para Portugal, há um fechamento de câmbio. Esse fechamento de câmbio vai implicar converter reais para euros e a conversão tem IOF, que é o IOF câmbio no Brasil, que a gente sabe hoje, como é uma disponibilidade da sua conta brasileira para a sua conta portuguesa, nesse caso o IOF é 1,1% do valor da transação, além, obviamente, de pequenas taxas bancárias nessa transferência. Mas, quando o dinheiro já está na conta portuguesa e vai para o fundo, para ser alocado no fundo, não existe uma tributação neste momento do investimento. Tá?
o que vai acontecer no futuro, e aí a gente vai ter que separar se o investidor é uma pessoa residente em Portugal ou não residente em Portugal, lembrando que dentro do Golden Visa é possível a pessoa continuar vivendo no Brasil, continuar mantendo seu domicílio fiscal no Brasil. Se ela é não residente em Portugal, continua no Brasil, Portugal não vai tributar esse rendimento. Existe aqui uma legislação que a gente chama de Estatuto dos Benefícios Fiscais, e esse rendimento obtido no fundo de capital de risco por um investidor estrangeiro em Portugal não é tributado em Portugal. E para quem é residente no país, optou por estar aqui, vai ter uma tributação de 10% sobre o que for uma renda que venha do fundo. E talvez seja importante, eu vou depois comparar isso aqui um pouco com as empresas, mas só pensar um pouco no momento do desinvestimento. Se no desinvestimento há um ganho de capital, e aqui em Portugal a gente chama isso de mais-valia, vai haver uma tributação de 10% sobre a mais-valia. Imaginem que a gente tivesse, ao invés do fundo de capital de risco, naquela outra hipótese em que eu tenho uma empresa, ou vou fazer uma geração de empregos e assim por diante. Nesse caso, eu não posso deixar de considerar que eu tenho que integralizar um capital social, da mesma forma, mas sobre esse capital social não tem necessariamente um imposto em Portugal, mas eu vou ter sempre as despesas operacionais, as despesas com os postos de trabalho que precisam ser criados, os riscos, né, o risco direto da atividade em Portugal, que vai ser uma única atividade e provavelmente concentrada num setor único, vai acabar um pouco mais exposta do que um próprio fundo que tem uma pulverização. Os custos de segurança social, e aqui é como o INSS do Brasil, tem sempre que se recolher a segurança social em relação aos empregados. Uma sociedade em Portugal vai ter um imposto de renda, como regra, 21%, e depois do imposto de renda da sociedade, que é o IRPJ do Brasil, o que sobra de lucro líquido, se for distribuído para os sócios como dividendos, ainda sofre uma tributação de 28%. Sem contar que os salários dos funcionários podem ser tributados aí numa alíquota variável que vai de 14% a 48%, a depender da faixa salarial. No desinvestimento, se eu tiver uma mais-valia também, se eu vendo cotas da minha sociedade e fiz um ganho de capital, a tributação é de 28%. Então, comparando tributariamente no cenário português as duas principais oportunidades de investimento para a Golden Visa, que envolvem o corporativo ou um fundo que vai investir em empresas, ou investir diretamente na empresa, para o investidor, é muito mais vantajoso de diversos ângulos estar dentro de um fundo do que estar dentro de uma empresa, a não ser que a empresa seja um negócio do próprio investidor. E aí, eu acho que a gente acaba entrando numa situação que não é só o ponto de vista fiscal a influenciar o investimento, né? São outros fatores. Bom, dito isso, eu não sei se eu fui muito rápido aqui, mas eu queria passar aqui um pouquinho para um Q&A. E aí, para trocar um bate-bola aqui com você, Maurício, se você me permitir, para a gente falar um pouquinho. Ok, perfeito. Olha, vocês continuam vendo a minha tela, certo? Sim, sim. Então, eu só queria aqui, a partir daí, então, aqui comentar o seguinte. Bom, a gente sabe que o investimento é um investimento que vai exigir pelo menos 500 mil euros. E aí pode ser admitido todo ou em parte. Eu queria te devolver uma pergunta aqui, já que você me convidou, para falar sobre o que é a cota mínima do investimento da Core Entrance. Conta para a gente, que eu acho que vai ser importante, acho que para quem está disposto a investir e está procurando oportunidades para o Golden Visa, entender o quanto é o mínimo, o quanto ele pode pulverizar em um ou dois, e como é que funciona a parte do investimento no fundo? Conta. Sim. Então, na corrente atlântica, o mínimo para entrar é 50 mil euros. Então, esta é a cota mínima para poder entrar. Então, eventualmente, o investidor pode diversificar, como se comentou, e investir em outros fundos, porque o mínimo é de 50 mil. Então, já é possível fazer uma diversificação.
Ótimo. Legal. Acho que isso é importante porque, assim, permite não só uma flexibilidade para o fundo, mas para o investidor identificar uma, duas ou três oportunidades de investimento e ainda assim não deixar de ser um anjo, que eu acho que isso é fundamental e é a principal, acho, característica daquilo que você, Maurício, vocês, Core Angels, tem como elemento principal. Acho que é muito bacana. Eu ia te perguntar aqui, Maurício, a gente sabe que as empresas não devem ser imobiliárias, e eu vi lá do regulamento as questões sobre pré-seed, seed, startup, early stage, assim por diante. Você quer comentar um pouquinho das investidas, quais são as atividades? Eu acho que seria legal entender Sim, sim. o que está dentro e o que vocês estão olhando. Sim, então, startups hoje podem ser de qualquer segmento, né? Normalmente, preferimos modelos de B2B, e são startups que, de preferência, têm que criar uma filial aqui em Portugal, exatamente também para estar adequado com este regulamento, né? De, no mínimo, 60%, né, do nosso investimento é em startup que vão criar uma filial, ou que às vezes pode se tornar matriz, aqui em Portugal. E nós ajudamos essa startup a crescer aqui na Europa, não só com capital, mas também com mentoria, abrimos portas, e o investidor faz um papel mais ativo, não espera só que dá certo, como normalmente é em outro tipo de investimento. Então, esse é o grande diferencial, a possibilidade de se envolver e graças também a nossos parceiros, essa startup, dar a possibilidade de crescer na Europa a partir de Portugal. Tá. Olha, aqui uma curiosidade, talvez. Como é que funciona esse envolvimento do investidor? Ele tem que se candidatar? Como é que é? Ele, quando investe, fala assim, olha, eu quero ser anjo mesmo. Fala com você, como é que é? Sim, normalmente faz uma entrevista comigo e eu verifico realmente se o investidor, além da disponibilidade de dinheiro, tem um interesse em se envolver, no sentido de participar, de mentorar, de abrir portas, porque este é o diferencial em relação ao investidor tradicional que investe e espera que dê certo. Neste caso, ele pode e deve, né, influenciar positivamente o crescimento da startup. E, obviamente, todos nós, como investidor, temos interesse que a startup cresça, porque depois o ganho de capital é quando é vendida, né, a famosa exit, né, quando é vendida a nossa participação, que pode ser em uma rodada, uma ronda sucessiva, ou quando uma outra empresa decide de comprar, né, fazer um M&A, né, como é chamado, uma compra das nossas cotas. Interessante. É bom saber, porque assim já desperta aqui a curiosidade nas pessoas e efetivamente para interagirem nesse sentido. Eu coloquei aqui na minha apresentação uma situação sobre a legislação portuguesa, por ser um requisito, e aqui eu só queria, talvez, eventualmente comentar o seguinte: quando a gente olha para um fundo de capital de risco, um fundo que vai estar elegível para o Golden Visa, a gente está olhando para um investimento sob uma ótica de mercado de capitais. Então, você mencionou bem, Maurício, no começo, que está sob a supervisão da CMVM. A CMVM em Portugal é a Comissão de Valores Mobiliários, o equivalente da CVM do Brasil, que fiscaliza e regula o mercado de capitais. É muito difícil, né? São critérios muito exigentes para se ter um fundo, uma fiscalização muito apertada, como a gente diz aqui, e constante, né? Como é que funciona essa parte da gestora, ou a gestora do fundo, nessa interação com a CMVM, tem sempre a obrigação de preservar os interesses dos seus cotistas. Como é que você vê essa relação entre a gestora, o fundo e o investidor? Sim, é importante ter realmente. Nós temos uma gestora de sociedade de capital de risco de Portugal que
interage diretamente com a CMVM, então disponibiliza todas as informações, os relatórios, e é obrigatório, é importante ter esta interface com a CMVM via uma sociedade de capital de risco. Tem fundo que já fazem isso diretamente, e tem fundo como o nosso que contratam, né, uma sociedade de capital de risco daqui de Portugal para fazer este papel. Atenção, a Jéssica, desculpa, levantou a mão. Não sei, Jéssica, você quer fazer uma pergunta? Eu vi que... Fique à vontade, se quiser, ou se não, deixamos para depois. Sim, diga. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Bem, assim como o Fernando, eu estou em Portugal, não estou no Brasil, porém em Braga, já vivo cá há 5 anos. A minha pergunta é a seguinte, eu tenho uma startup, na verdade, está em fase de incubação. Eu tenho participado de um programa muito interessante aqui, em inovação social, aqui em Braga, que se chama Yuma Power Up, que é um impulsionador de ideias de startups. E eu sou uma grande, apesar de eu ser advogada formada, eu sou uma grande apaixonada pelo yoga. E observando essa problemática de Portugal, no caso, tiveram aí, ano passado saiu um artigo dizendo que 83% dos portugueses já chegaram a uma exaustão enorme, uma irritabilidade enorme pelo fluxo de trabalho muito gritante aqui. E pensando nisso, surgiu o portal MyYoga. Na verdade, é um acompanhamento personalizado, não só acompanhamento personalizado, como também há uma loja com a parte de dropshipping e uma tribo também, uma comunidade com experiências, retiros e etc. Entretanto, como essa minha startup está em fase ainda de incubação, ainda é muito pequenininha, eu gostava de saber se existe a possibilidade, mesmo que eu viva aqui em Portugal, se existe essa possibilidade de talvez eu conseguir algum investidor anjo para ela crescer mais. Então, Jéssica, com certeza, assim, no caso da Atlantic, do nosso fundo, a tese prevê que tenha pelo menos 1 ano de faturamento, né? Que não é o seu caso. Então, em relação à Atlantic, não seria nesse momento elegível, mas tem outros grupos e fundos de anjos, inclusive da Coranger, tem a Coranger Lisboa, por exemplo, a Coranger Porto, que eventualmente podem avaliar a tua startup. Claro, não ter faturamento normalmente é um pouco mais difícil porque tem que, né, ter validado pelo menos o produto no mercado. E tendo o cliente é uma forma de validar isso. Mas pode tentar, sim, pode eventualmente entrar no website, por exemplo, aqui em Portugal, destes 2 fundos da Coranger e submeter a tua candidatura para um possível investimento. Ok. Então, muito obrigada. Nada, Jéssica. Desculpa, Fernando, vamos finalizar e depois deixamos para... Tá bom. Não tem problema, foi muito oportuna aí a pergunta da Jéssica. Então, assim, acho que só para fechar, né, quando eu olhei aqui para a maturidade, e como a gente falou de CMVM, os documentos do fundo são públicos, então é possível ir à CMVM buscar essa documentação, é possível pedir para o próprio Maurício, e todos aqueles que têm interesse podem efetivamente chegar nessa informação. Mas, Maurício, acho que aqui a gente já sabe que 60% vão ser investidos em empresas portuguesas, mas eu acho que vale a pena citar aqui um pouco essa questão do prazo da maturidade. Como é que você vê um ciclo de investimento, um ciclo econômico, até para permitir que você tenha um exit no momento certo? Né? A gente sabe que 10 anos é um prazo longo para um fundo, não tão longo para um investimento, mas que, no final das contas, implica algum investimento, algum desenvolvimento dessas startups que estão no estágio muito inicial, para que vocês consigam buscar o melhor resultado para o fundo e para os seus investidores. Como é que você vê esse ciclo dentro dos 10 anos? Essa é a minha pergunta final aqui. Sim. Então, normalmente, o time to exit, ou seja, o tempo estimado para um exit, para uma venda, né, da nossa participação, é normalmente de 5 anos.
mediamente. Então, desde o momento que nós investimos, é esperado que em 5 anos tenha uma saída, um exit. Então, que é o tempo, né, que é a metade de 10 anos, ou seja, a ideia é, no nosso caso, investir em startup nos primeiros 5 anos, atrair novos investidores, e depois fechar para novos investidores, nova startup, e focar os outros 5 anos no exit, né, ajudar a startup a crescer e a ter a oportunidade de vender as nossas cotas. Como eu comentei, pode ser uma rodada de série A, como normalmente acontece, ou uma proposta de compra, né, de uma empresa maior que compra a nossa participação. Eu ia dizer que, muito provavelmente, o que vai acontecer no final, me permite aqui uma futurologia, é um fundo ainda maior vir e comprar o fundo todo da Core Angels, com todo o portfólio. E isso pode ser uma alternativa também. Pode acontecer. Uma aquisição do fundo por um outro fundo. Sim, verdade. Isso também pode acontecer. Tá bom. Olha, eu acho que para finalizar aqui, eu só queria deixar o meu contato, se eventualmente alguém quiser falar comigo, tem aqui o meu e-mail e meu telefone. Quero, de novo, agradecer ao Maurício pela oportunidade de estar aqui. Vou parar o compartilhamento para que a gente possa aqui falar um pouquinho mais frente a frente de novo e abrir para perguntas. Eventualmente, se alguém quiser fazer uma pergunta, tanto para mim quanto para o Maurício, acho que a gente está à disposição, não? Perfeito. Eu também deixei no chat também os contatos, o website da Core Angel Atlantic e o meu LinkedIn para entrar em contato e para saber mais da Core Angel Atlantic. Mas fique à disposição, fique à vontade para fazer pergunta. Temos mais 8 minutos, então. Se não tiver pergunta, eu te faço uma pergunta, Fernando. Por favor. Desculpa, Elizabeth. Podemos enviar, sim, Elizabeth. Sim. Inclusive, esta gravação também será disponibilizada para quem se inscreveu e também em público, então, para o público que não participou, então, vai ser disponível. Sim, queria te fazer uma pergunta. Você percebeu que depois que mudou esta lei, né, em relação ao Golden Visa, ou Visa Gold, como chama aqui em Portugal, em relação ao imobiliário, você percebeu realmente uma procura de investidores estrangeiros para fundo de capital de risco? Realmente você viu uma tendência, um aumento disso? Como é que você, como Brasil Solomon, como escritório de advocacia, está vendo este momento? Olha, a pergunta é boa. Eu talvez aqui vá dividir um pouco, talvez com as nacionalidades. Portugal é muito diverso e permite-nos ter uma série de diferentes nacionalidades investidoras. E a gente sabe que os apetites para risco são maiores ou menores em cada uma das entidades ou em cada uma dessas nacionalidades. O mercado brasileiro é um mercado altamente patrimonialista, que olha muito para essa situação de eventualmente ter um imóvel, alguma coisa do gênero, e eu digo que, como o mercado é patrimonialista, ele é muito afetado por publicidade patrimonialista. Então, as imobiliárias em Portugal fazem publicidade no Brasil para venda de imóveis. E, nesse sentido, prestaram um desserviço ao país, eu entendo. Por quê? Foram para o Brasil e disseram assim, olha, o Golden Visa acabou. O Golden Visa vai acabar, então compre seu imóvel porque o Golden Visa vai acabar. No final das contas, não era nada disso. Eles só queriam vender o peixe deles. E isso acabou gerando uma deseducação no mercado. E as pessoas acabaram um baixo nível de informação e, obviamente, num primeiro momento, isso implicou alguma redução na procura do Golden Visa. Para aquelas pessoas que não querem viver em Portugal ou que preenchem os requisitos de não viver em Portugal e buscam a cidadania, o Golden Visa continua sendo o elemento número 1. Quando a gente olha para os mercados outros, e aqui digo, nós temos aqui no escritório mesmo clientes do Chile, do México, dos Estados Unidos,
da Austrália, que são países terceiros, são pessoas que fizeram investimentos em Portugal, olhando para o capital de risco, olhando para os fundos, porque entenderam que não iam morar aqui, já talvez nem nos 5 anos depois vão morar aqui, vão ter a nacionalidade, vão continuar vivendo nos seus países, com seus domicílios fiscais nos seus respectivos países, não vão mudar para cá tão cedo, e essa não mudança significa que a pessoa, depois de 5 anos, 6 anos, quando tem a nacionalidade, ela pode depois tomar a decisão para mudar a Portugal quando ela quiser. E significa que o investimento já amadureceu, ela já fez, já saiu do investimento, recuperou o investimento e pode muitas vezes buscar o imóvel que quiser depois, não precisa ficar atrelado ao imóvel Golden Visa. Então, se ela toma a decisão de mudar para Portugal no futuro, essa decisão vai ser no momento mais oportuno do ponto de vista da sua particularidade de vida. Então, para quem não vai efetivamente morar em Portugal, isso acabou sendo o melhor modelo e acaba sendo e continua sendo o melhor modelo para investir e conseguir o título de residência e a cidadania depois. É assim que eu percebo aqui em Portugal. Perfeito. Como você comentou, a comunicação foi um pouco realmente equivocada, né? Porque muitas pessoas também pensavam que o Golden Visa tinha acabado, né? Na realidade, não, continua, né? Só acabou a modalidade, né, de investimento imobiliário. Então, isso, imagino que agora, com o tempo, né, aumenta essa consciência. Eu te diria aqui, eu acho que obrigado pelo convite de novo, mas assim, o papel que a Core Angels faz e que a gente está fazendo aqui junto hoje é tentar mostrar para o mercado que existem possibilidades e que essa possibilidade está viva e é sempre possível a pessoa fazer o investimento para o Golden Visa via fundo, não viver em Portugal ou viver se quiser e o Golden Visa continua aí. Perfeito. Temos mais algum minutinho, se alguém tiver alguma dúvida ou pergunta, agora é o momento. Eu só quero agradecer, foi muito esclarecedor mesmo, de verdade. Eu que também sou da área do direito e também tinha essa, apesar de que agora a minha paixão é o yoga, mas o direito ainda está no meu coração. Então, obrigada, Fernando, e obrigado, Maurício, pelo esclarecimento. Foi muito enriquecedor também saber todas essas motivações e toda essa nova forma também de enxergar a legislação. Então, obrigada. Nada, Jéssica. Obrigado a você por ter participado. Ok, então. Bom, se não tiver mais perguntas, podemos encerrar, então, Fernando. Se quiser uma última palavra. Olha, a minha última palavra é obrigado, Maurício. Eu acho que é fundamental a gente fazer isso sempre para que as pessoas tenham a informação e conta sempre com a gente. Obrigado, Fernando. Obrigado à participação do Brasil Salomão. E nós também estamos à disposição, é só entrar em contato com a Core Angels Atlantic via website, ou via LinkedIn, ou via meu contato. Estamos à disposição para realmente continuar a investir no empreendedorismo. Neste caso, empreendedorismo brasileiro, mas português também, porque estas startups vão se estabelecer aqui, na grande maioria. Então, nós queremos realmente fomentar o empreendedorismo luso-brasileiro aqui na Europa e também expansão global, por que não? Obrigado a todos pela participação e até o próximo Core Angels Talk. Um abraço a todos. Muito obrigada. Um abraço.